O soldado brasileiro não consegue acreditar no que está vendo. São milhares de cavalarianos paraguaios galopando através da névoa da manhã, lanças saindo das suas pontas, sabres brilhando sob o sol fraco, vindo direto para o acampamento aliado. E ele está desarmado. Pegou pela surpresa. A maioria dos soldados ainda está dormindo ou tomando café. Quando o grito ecoa pelo campo, paraguaios atacando, as armas, e é o caos total. Soldados correndo em todas as direções, procurando fuzis. Oficiais gritando ordens contraditórias, cavalos relinchando assustados. E aquela massa de cavalaria paraguaia cada vez mais perto. 500 metros, 400, 300. E o soldado finalmente encontra seu fuzil, carrega a arma com mãos trêmulas, olha ao redor e vê seus companheiros formando linha de tiro às pressas. Sem ordem, sem organização, só desespero puro. E neste momento, 24 de maio de 1866, às 11 da manhã, ele percebe que está prestes a participar da maior batalha campal da história da América do Sul, a Batalha de Tuiuti, onde 56 mil homens vão se matar durante 6 horas num pedaço de terra pantanosa de apenas 4 por 2 quilômetros, onde o exército paraguaio de Francisco Solano Lopes vai jogar 24 mil soldados num ataque surpresa, desesperado, tentando destruir o acampamento da Tríplice Aliança de uma vez por todas, empurrar os invasores de volta para o Rio Paraná, salvar o Paraguai da derrota, mas vai dar tudo errado, terrivelmente errado, porque apesar da surpresa inicial, apesar do pânico e da confusão, as forças aliadas vão conseguir se reorganizar, vão resistir, vão contra-atacar, e no final do dia, os paraguaios terão perdido 13 mil homens, quase metade do exército que Lopes mandou para o ataque, contra apenas 4 mil baixas aliadas. E essa derrota vai quebrar a espinha dorsal do exército paraguaio, vai marcar o início do fim da guerra. Mas antes disso acontecer, esse soldado brasileiro precisa sobreviver aos próximos 6 minutos, porque a cavalaria paraguaia está a 100 metros e vem em velocidade total. Inscreva-se agora e comente de onde você assiste, para que a história da Batalha de Tuiuti jamais seja esquecida. Para entender como chegamos a esse momento de pânico, você precisa entender o contexto. E o contexto começa em 16 de abril de 1866, 5 semanas antes de Tuiuti, quando finalmente as forças da Tríplice Aliança cruzaram o Rio Paraná e invadiram o território paraguaio pelo sul. Eram 32 mil homens, 21 mil brasileiros comandados pelo general Manuel Luiz Osório, 9.700 argentinos e 1.300 uruguaios. Todos sob comando geral do presidente argentino Bartolomé Mitre, que tinha assumido a liderança da coalizão, e a invasão foi relativamente fácil, porque os paraguaios não esperavam um ataque naquele setor. Eles achavam que os aliados iriam atacar pelo norte, através do Mato Grosso. Então, quando os aliados cruzaram o Paraná pelo sul, encontraram pouca resistência, conquistaram o Passo da Pátria sem dificuldade e começaram a avançar para o interior do Paraguai. Mas logo descobriram um problema terrível, o terreno, porque aquela região é um pesadelo geográfico, é um labirinto de pântanos, lagoas, esteiros, matas densas, terreno completamente intransitável durante a estação chuvosa e agora em maio estava no final das chuvas. A terra estava encharcada, os caminhos eram poucos e ruins, os mapas eram inexistentes ou completamente errados. Então os aliados avançavam devagar, muito devagar, sempre com medo de emboscadas, sempre perdidos. E depois de dias marchando pela lama, eles finalmente chegaram a um lugar chamado Tuiuti, que em Guarani significa lama branca, um nome apropriado porque era exatamente isso, uma área de 4 quilômetros de comprimento por 2 de largura de terra, mais ou menos seca, cercada por pântanos intransponíveis, e ali o general Mitre decidiu estabelecer o acampamento principal das forças aliadas. Era um lugar terrível para acampar, muito pequeno para tanta gente, 32 mil homens espremidos num espaço minúsculo, sem saneamento adequado, cheio de mosquitos. E logo começaram as doenças: cólera, varíola, disenteria, soldados morrendo de doença mais rápido que de bala paraguaia.
Mas Mitre não tinha escolha, porque a 6 quilômetros ao norte ficava a trincheira paraguaia de Sós, uma posição fortificada com 1.500 homens e vários canhões. E a 12 quilômetros ficava Pazupucu, onde estava acampado o grosso do exército paraguaio. Então Tuiuti era uma posição avançada, perigosa, mas necessária. Uma base de onde os aliados poderiam planejar o ataque às fortalezas principais de Humaitá e Curupaiti. Mas tinha um problema fatal. O acampamento favorecia a defesa, mas era vulnerável a um ataque surpresa coordenado. E era exatamente isso que Francisco Solano Lopes estava planejando. O ditador paraguaio sabia que precisava agir rápido, porque cada dia que passava mais reforços chegavam para o lado aliado. Mais navios brasileiros subiam o rio, mais suprimentos desembarcavam, e o cerco ao Paraguai ficava mais apertado. Então, Lopes decidiu arriscar tudo num único ataque massivo, juntar o máximo de tropas possível, 24.000 homens, quase todo o exército de campanha disponível, e atacar o acampamento aliado em Tuiuti de surpresa. Destruir as forças inimigas antes que ficassem fortes demais, empurrar os invasores de volta para o Rio Paraná, e ele planejou uma manobra complexa e inovadora. Ia usar a cavalaria como ponta de lança do ataque. Não como reserva ou força de exploração, mas como arma de choque principal. Uma tática revolucionária para a época, quando a cavalaria normalmente atacava só no final da batalha, depois que a infantaria já tinha feito o trabalho sujo. Mas Lopes achava que a velocidade e o impacto da cavalaria podiam quebrar o acampamento aliado antes que conseguissem se organizar, e dividiu suas forças em 4 colunas. A primeira coluna, comandada pelo general José Eduvige Dias, com 4.000 homens de infantaria e cavalaria, atacaria o centro do dispositivo aliado. A segunda coluna, do coronel Hilário Marcó, com mais 4.000, também atacaria o centro, mas um pouco mais à esquerda. A terceira coluna, do general Francisco Isidoro Resquim, com 3.000 de infantaria e 5.000 de cavalaria, atacaria o flanco esquerdo argentino e tentaria envolver os aliados pela direita. E a quarta coluna, do general Vicente Barrios, com 7.000 de infantaria e 1.000 de cavalaria, faria um movimento envolvente gigante, contornaria todo o acampamento aliado pelo oeste, atravessaria terreno considerado intransponível e atacaria a retaguarda aliada em Potreiro Pires, fazendo junção com Resquim e fechando o cerco. Era um plano ambicioso, audacioso, que, se funcionasse, podia aniquilar o exército invasor completamente. Mas tinha um problema fundamental. Exigia coordenação perfeita entre 4 colunas operando de forma independente através de terreno difícil. Sem comunicação adequada, e qualquer atraso, qualquer falha na sincronização, podia transformar vitória em desastre. A manhã de 24 de maio de 1866 amanhece nublada sobre Tuiuti. Os soldados aliados acordam devagar, fazem suas rotinas, tomam café, limpam armas, alguns até jogam cartas, porque não há expectativa de combate hoje. Os paraguaios estão longe, entrincheirados em suas posições defensivas, a quilômetros dali. Ninguém espera um ataque. Mas às 11 da manhã, tudo muda a birrias. Gritamos alarme, paraguaios atacando. E quando os aliados olham para o norte e veem algo aterrorizante, milhares de cavalarianos paraguaios galopando através da névoa, Lanscas em riste, gritando, e atrás deles colunas de infantaria avançando em formação. E o pânico se instala no acampamento. Soldados correndo procurando armas, oficiais tentando formar linhas de tiro, cavalos fugindo assustados. É o caos, e os paraguaios aproveitam. A cavalaria de Dias e Marcó atinge em cheio o centro do dispositivo aliado, atropela 2 batalhões uruguaios e um brasileiro que estavam de vanguarda. Os soldados fogem em desordem. Os cavalarianos paraguaios continuam avançando. Penetram fundo no acampamento. Estão ganhando. Estão destruindo os aliados. Mas então, algo acontece. A artilharia aliada entra em ação. 28 canhões Larrit, comandados pelo coronel Emílio Mallet, começam a disparar. E esses não são canhões comuns. São peças francesas modernas que disparam projéteis explosivos com precisão letal. E Mallet tinha preparado uma surpresa diabólica,
um fosso camuflado na frente de suas baterias. As cargas de cavalaria paraguaia atingem esse fosso em velocidade máxima, cavalos caem, cavalarianos são arremessados para o chão, ficam presos na armadilha, e a artilharia de Malé massacra eles, metralha varrendo o terreno. Centenas de paraguaios mortos em minutos, a carga de cavalaria é destroçada. E no meio dessa confusão toda, aparece o general Manuel Luiz Osório, um gaúcho de 58 anos, que tinha passado 40 anos lutando em guerras no sul do Brasil, veterano da Guerra dos Farrapos de Montecaseros, de dezenas de batalhas. Um homem que não entrava em pânico, que sabia exatamente o que fazer. E Osório assume o comando da situação. Ele vê soldados fugindo em desordem e grita: parem, voltem, formem linha. E seu carisma, sua autoridade, sua presença, fazem os soldados pararem, voltarem, se reorganizarem, e Osório rapidamente analisa a situação. Percebe que os paraguaios estão atacando em várias direções ao mesmo tempo, que precisam reforçar os flancos, senão vão ser cercados. Então ele manda reservas para o flanco esquerdo, onde Resquim está atacando os argentinos, manda mais tropas para o flanco direito, sacrifica batalhões inteiros para tapar buracos na linha, e sua estratégia funciona. A linha defensiva aliada que estava quebrando se estabiliza, aguenta, resiste. E os paraguaios que tinham penetrado fundo no acampamento agora estão isolados, cercados, sendo massacrados pela artilharia e pela fuzilaria de todos os lados. Enquanto isso, no flanco direito, algo extraordinário está acontecendo. A 4ª Coluna Paraguaia, comandada por Vicente Barrios, tinha feito um movimento envolvente gigante pelo oeste. Tinha atravessado terreno considerado intransponível, pântanos, matas densas e finalmente chegado à retaguarda aliada em Potreiro Pires. Mas chegaram atrasados, muito atrasados, porque o terreno era pior do que esperavam. E agora, em vez de encontrar um acampamento desprotegido, eles encontram o general Antônio de Souza, Neto com cavalaria gaúcha fresca, esperando por eles, e Neto contra Arótoca com fúria. Cavalaria contra cavalaria, sabres contra lã. Esse combate corpo a corpo feroz. E os paraguaios de Barrios, que estavam exaustos pela marcha forçada através do pântano, são empurrados de volta. Recuam, tentam se reagrupar, mas é tarde demais. A surpresa foi perdida. O ataque coordenado fracassou. E agora são eles que estão cercados, porque Osório mandou mais tropas para a retaguarda. Fechou o cerco. E Barrios percebe que está numa armadilha mortal. Seus homens estão sendo massacrados. Então, ele ordena a retirada geral. E as tropas paraguaias fogem em desordem de volta para o pântano, deixando centenas de mortos para trás. E no centro, a situação paraguaia é ainda pior, porque as colunas de Dias e Marcó, que tinham penetrado fundo no acampamento aliado, agora estão completamente isoladas, cercadas por todos os lados, sendo marteladas pela artilharia sem parar. Soldados paraguaios tentam se render, mas são fuzilados. Tentam fugir, mas não há para onde fugir. Estão presos numa armadilha mortal. E quando o general Dias finalmente ordena a retirada geral, já é tarde demais para a maioria de seus homens. A metade da coluna está morta ou ferida. E os sobreviventes fogem em pânico de volta para as posições paraguaias em Pazupucú. E no flanco esquerdo, Resquim também está recuando. Sua cavalaria foi dizimada pela artilharia aliada. Seus ataques contra os argentinos foram repelidos, e ele percebe que o plano todo fracassou, que não há mais coordenação entre as colunas, que cada uma está lutando sozinha. Então ele também ordena a retirada, e às 4:30 da tarde, 5h30, depois do início do ataque, a Batalha de Tuiuti termina. O campo está coberto de mortos e feridos. A maioria paraguaios, 6.000 mortos, 7.000 feridos, 370 prisioneiros, 13.000 baixas no total, mais da metade do exército que Lopes mandou para o ataque, contra 996 mortos e 2.934 feridos aliados, 4.000 baixas no total, uma proporção de 3-1, uma derrota devastadora para o Paraguai. Mas o que tornou Tuiuti uma vitória aliada não foi só os números, foi o significado estratégico, porque aquele ataque representava a última chance
de Francisco Solano Lopes virar o rumo da guerra através de uma vitória decisiva em campo aberto. Ele tinha jogado quase todo o seu exército de campanha num único ataque desesperado. E quando esse ataque fracassou, ele perdeu a iniciativa estratégica para sempre. A partir de Tuiuti, o Paraguai só podia se defender, entrincheirar, resistir, mas nunca mais teria força para expulsar os invasores. E os aliados perceberam isso imediatamente. A moral das tropas disparou. Soldados que tinham entrado em pânico no começo da batalha agora celebravam como heróis. E o general Osório, que tinha assumido o comando no momento crítico e salvado o exército de uma derrota, foi promovido a barão do Herval imediatamente. E mais tarde seria feito visconde e finalmente Marquês do Herval, o maior herói militar brasileiro da Guerra do Paraguai, patrono da cavalaria do exército brasileiro. Mas Tuiuti também revelou um problema grave. Mesmo depois de uma vitória esmagadora, os aliados não perseguiram os paraguaios em retirada. Não aproveitaram o momentum para destruir completamente o exército inimigo. Ficaram parados em Tuiuti, consolidando a vitória, reorganizando as tropas, contando os mortos. E Francisco Solano Lopes aproveitou essa pausa para recuar para o norte, fortificar Humaitá e Curupaiti, transformar essas fortalezas em posições praticamente inexpugnáveis. E a guerra, que poderia ter terminado em semanas depois de Tuiuti, acabou durando mais 4 anos. Mais 4 anos de trincheiras, cercos, doenças, mortes, porque os aliados não conseguiram transformar vitória tática em vitória estratégica. Não conseguiram dar o golpe final, quando tiveram a chance. A Batalha de Tuiuti foi celebrada no Brasil como o Dia do Exército durante décadas. Toda 24 de maio havia desfiles militares, cerimônias, discursos patrióticos. Era o símbolo máximo da glória militar brasileira. A maior vitória em campo aberto da história sul-americana. E merecia ser celebrada porque foi genuinamente uma vitória impressionante contra um exército que lutou com coragem fanática. Soldados paraguaios que atacaram sabendo que podiam morrer, mas atacaram mesmo assim, porque acreditavam em Francisco Solano Lopes. Acreditavam que estavam defendendo sua pátria contra invasores. E morreram aos milhares naquele campo pantanoso de Tuiuti. E entre os heróis brasileiros estava o general Antônio de Sampaio, comandante da 3ª Divisão de Infantaria, que foi gravemente ferido durante a batalha, mas continuou comandando suas tropas até o final. E semanas depois morreu por causa dos ferimentos, e hoje é o patrono da infantaria do Exército Brasileiro, e o coronel Emílio Mallet, que comandou a artilharia com maestria, que preparou aquele fosso camuflado que destroçou a cavalaria paraguaia, que disparou seus canhões Lahite com precisão letal durante 5 horas. E hoje é o patrono da artilharia. Todos esses homens se tornaram lendas, símbolos, heróis nacionais, mas é importante lembrar que do lado paraguaio também havia homens corajosos, soldados que lutaram até a morte, defendendo o que achavam ser justo, oficiais competentes como o general Dias e o coronel Marcó, que planejaram e executaram um ataque complexo que quase funcionou, que se tivesse funcionado, teria mudado completamente o rumo da guerra. E quando fracassou, eles pagaram o preço. Viram metade de seus homens morrer naquele dia. Viram o exército paraguaio quebrado. Viram o início do fim de seu país. Hoje, mais de 150 anos depois, a Batalha de Tuiuti ainda é estudada em academias militares como exemplo de várias coisas. Primeiro, o perigo de ataques complexos que dependem de coordenação perfeita. Porque o plano de Lopes era brilhante no papel, mas falhou na execução, porque as 4 colunas não conseguiram sincronizar seus ataques. Chegaram em momentos diferentes, lutaram isoladamente, foram derrotadas em detalhe. Segundo, a importância da artilharia bem posicionada e bem comandada, porque foram os canhões de Mallet que salvaram o dia, que destroçaram as cargas de cavalaria paraguaia, que massacraram a infantaria inimiga. Terceiro, o valor da liderança no momento crítico, porque foi Osório assumindo o comando no auge do caos, que transformou pânico em vitória, que reorganizou tropas em fuga, que mandou reservas para os lugares certos, que tomou decisões rápidas e corretas sob pressão extrema. E quarto, a tragédia da guerra,
porque no final do dia 6.000 homens estavam mortos, 7.000 gravemente feridos, centenas de famílias destruídas. E para quê? Para resolver uma disputa territorial entre governos que não se importavam com as vidas dos soldados que mandavam para a morte, soldados que na maioria eram pobres, camponeses, negros escravizados ou recém-libertos, homens sem escolha que foram arrastados para uma guerra que não era deles, e morreram aos montes, num campo pantanoso, longe de casa, e essa é a verdadeira lição de Tuiuti, não a glória militar, não os heróis e suas medalhas, mas o custo humano terrível de toda a guerra, mesmo das vencidas. Inscreva-se agora, ative o sininho, comente sua cidade e país, para que essa história jamais seja apagada, para que a memória dos 56.000 homens que lutaram em Tuiuti continue viva, para que as futuras gerações entendam que guerra não é glória, guerra é tragédia. E que mesmo as maiores vitórias militares são compradas com sangue de gente comum que merecia viver em paz. Para que nunca esqueçamos o general Osório reorganizando tropas em pânico e transformando derrota em vitória. Para que nunca esqueçamos Emílio Mallet disparando seus canhões com precisão mortal. Para que nunca esqueçamos Antônio de Sampaio lutando ferido até morrer. E para que nunca esqueçamos os 6.000 paraguaios que morreram naquele dia, defendendo sua pátria com coragem fanática, para que a lição de Tuiuti, comprada com 13.000 baixas, não seja desperdiçada.